Capítulo 2 Restaurando a chama do altar. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Levíticos 6, versículo 13. Há muitos anos, o Senhor me chamou em separado a fim de passar com Ele quase um mês de reclusão solitária. Seu propósito estava claro. Ele queria me colocar em uma vigorosa atitude de Maria, para que eu conseguisse ouvir com clareza aquilo que queria me dizer. Naquela época, eu não me dei conta, mas as palavras que ouviria ao fim daquelas semanas de oração em isolamento lançariam parte do fundamento para o meu ministério durante o restante da década e também para este livro. Descobri mais tarde que ele também estava dizendo a mesma coisa para outros membros de seu corpo ao redor do mundo. Cancelei meu itinerário de viagens e fui para um lugar bem longe de um telefone. A voz que eu queria ouvir não precisava de telefone nem de e-mail para falar comigo. Durante aquele período, passei horas preciosas esperando no Senhor, e Ele me abençoava vez após vez enquanto me sentava a seus pés e ouvia cada palavra. Ao final da minha oração de consagração, o Espírito Santo me deu uma ordem vinda do trono do Pai. É tempo da chama no altar. Fui acordado de noite alguns meses atrás, e por 2 horas fiquei tomado por 8 expressões que iam e vinham na minha mente enquanto buscava a face de Deus. Altares chamejantes, a brasa e o altar. Altares flamejantes, altares em labaredas, o altar e a chama, altares afogueados, altares em chamas. A expressão que mais me impressionou foi brasas do altar. Não me dei conta disso na época, mas era uma citação precisa de um trecho de Levíticos 6, verso 9, que diz: "Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso." O conde Zinzendorf sabia que as brasas sobre o altar significavam a oração dos santos e considerava essa palavra uma ordem literal para restaurar a oração interrupta diante do Senhor. A história da igreja nunca mais seria a mesma e, portanto, a história mundial também não seria. 4 versículos depois, segue-se uma ordem sucinta: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Levíticos 6, versículo 13. De acordo com o professor universitário Leslie K. Tarr, esse foi o versículo que o conde von Zinzendorf recebeu do Espírito Santo em 1727 e que inspirou a incrível Vigília dos Morávios, iniciada naquele ano e a qual durou 100 anos. O conde percebeu que esse texto se referia ao altar do sacrifício, mas ele também entendeu que essa função sacerdotal do Antigo Testamento, envolvendo fogo e sacrifícios, carregava uma importância bem maior e duradoura para este lado da cruz. Uma das fraquezas que noto em muitas igrejas estadunidenses é uma profunda ignorância que às vezes beira o desdém em relação às Escrituras do Antigo Testamento. Não é de admirar que poucos cristãos estadunidenses compreendam o livro aos Hebreus, ou saibam que as muitas referências a Jesus Cristo têm origem no Antigo Testamento. Qualquer um que anseie andar em intimidade com Deus precisa acolher toda a palavra, incluindo os livros do Antigo Testamento. A revelação recebida pelo conde von Zinzendorf, que veio do livro de Levítico, é um exemplo importante de como Deus consegue usar sombras e tipos originários do Antigo Testamento, seus relacionamentos e condutas, para nos iluminar sobre sua maneira de operar hoje. Arão, o sumo sacerdote, recebeu instruções de Moisés no capítulo 16 de Levítico. Por essas instruções, antes que pudesse passar pelo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou dos santos,
ele deveria ministrar em 2 locais no pátio externo e 3 dentro do lugar chamado Santo. Em primeiro lugar, ele oferecia um sacrifício de sangue no altar de bronze. Depois disso, vinha a lavagem cerimonial das mãos na bacia. Depois de passar pelo véu e entrar no lugar santo, o sacerdote se aproximava do candelabro, que tinha 7 braços de ouro, da mesa com os pães da proposição e do altar de ouro para o incenso, que ficava bem em frente ao véu interno. Passando o véu, ficava o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. A arca tinha uma tampa, chamada de propiciatório, que tinha 2 querubins nas extremidades. Esse era o lugar da comunhão, o lugar onde a presença de Deus se manifestou e a sua glória foi dada a conhecer. O calendário profético de Deus. Em termos comunitários, em que ponto nos encontramos na programação profética de Deus? Os pontos de culto no tabernáculo de Moisés descrevem com perfeição a obra progressiva de Deus para aperfeiçoar sua noiva na terra. A Reforma Protestante restaurou as verdades espirituais representadas pelo altar de bronze e pelo sacrifício de sangue oferecido ali. Essa compreensão simples, porém profunda, da justificação mediante a fé no sangue de Cristo é o ponto de partida para uma jornada que nos leva à presença de Deus. Na década de 1800, John Wesley e o movimento Holiness ajudaram a recuperar as verdades espirituais da bacia, o lugar da purificação e da santificação. Na virada do século, o reavivamento pentecostal voltou a enfatizar o poder e os dons do Espírito, como representados no candelabro, os 7 braços de ouro. 60 anos depois, veio a renovação carismática, que salientou a comunhão no partir do pão, conforme exposto na mesa com os pães da proposição. Talvez hoje, com o plano de Deus progressivamente se desdobrando, nós nos encontremos ministrando no altar do incenso. Por representarmos o sacerdócio dos santos no Novo Testamento, estamos balançando para frente e para trás o incensário de louvores e orações que sobem até o Altíssimo. Hoje estamos coletivamente diante do altar do incenso, e a hora de acender o incenso chegou. Um acontecimento transformador de vida. Em janeiro de 1993, viajei para a República Tcheca com um grupo de intercessores para nos juntarmos ali na cristificação do novo país para o Senhor. Enquanto ficava na plataforma em frente a Down Drapel Fellowship de Praga, uma série de palavras parecia invadir minha mente. Você já considerou a dimensão multidirecional da oração? Essa frase captou minha atenção, mas não tive tempo para refletir nela, pois para mim era hora de pronunciar minha frase seguinte. Foi quando as palavras "lembre-se, o que sobe tem de descer" irromperam na minha consciência. O que o Senhor estava tentando me dizer? Que a oração tem mais do que uma direção? Rapidamente meus pensamentos foram levados a Apocalipse 8, dos versículos 3 ao 5. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E a mão do anjo subiu diante de Deus, e a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Comecei a enxergar aquilo que sobe de fato desce. Nossas orações surgem de dentro de nossa humilde habitação terrena e vão para um destino celestial. Os anjos, trabalhando como assistentes no altar,
pegam os incensários e os enchem com muito incenso, as orações dos santos. Os anjos se tornam chantres celestiais, balançando para frente e para trás nossas orações e louvores diante do nosso Senhor. Depois, eles pegam os incensários, enchem-nos com o fogo do altar e o lançam de volta sobre a terra. O que se segue é a operação de sinais e maravilhas, à medida que é lançado na terra aquilo que foi mandado para o alto. Uma dessas maravilhas, especificada em Apocalipse 8, são os relâmpagos. Não é impressionante? Quase um ano depois, Deus me deu outra peça do quebra-cabeça em um sonho poderoso que tive em Toronto, Ontário. Relacionava-se ao fogo que descia, na equação divina em que tudo aquilo que sobe tem de descer. Eu estava dirigindo pela segunda vez a Conferência do Fogo sobre o Altar, na Vineyard Fellowship, em Cambridge, nos arredores de Toronto, em dezembro de 1993. Era a última noite. Estava alojado no quarto de hóspedes que ficava no subsolo da casa pastoral, e no meu sonho vi centenas de relâmpagos consecutivos que desciam dos céus, dividiam-se e caíam sobre uma área extensa. Não havia pessoas nem palavras faladas, somente essa chuva brilhante de relâmpagos atingindo continuamente a terra. Não sei a que horas, mas em algum momento naquela noite, acordei do sonho e percebi que o quarto estava cheio daquilo que chamo de o destino de Deus. Então, com os olhos bem abertos, vi letras grandes, com quase 1 metro de altura, suspensas no quarto formando Jó 36:32. Simplesmente fiquei em silêncio no quarto. Depois de algum tempo, acendi a luz e peguei a minha Bíblia. Fiquei perplexo, com o coração palpitante por causa do versículo 32 e dos versículos seguintes. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apresente. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por debaixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Jó 36, versículo 32 e 37, versículo 3. Deus enche as mãos de relâmpagos e os lança, determinando o alvo que eles atingirão. Embora essas palavras sejam de Eliú, é certo que elas se harmonizam com a descrição do fogo de Deus em Apocalipse 8, versículos 3 ao 5. Posteriormente, descobri que a palavra traduzida por determina o alvo é paga. Essa mesma palavra é traduzida por interceder em Isaías 59, versículo 16, em que Deus se lamenta nessa passagem messiânica. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, entre parênteses, paga. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. A intercessão libera a brilhante luz divina, ou relâmpago, para acertar o alvo na terra, direcionando o poder e a glória de Deus para as situações desejadas e obtendo resultados sobrenaturais. Um amigo me mandou um longo estudo sobre o relâmpago na Bíblia e sugeriu que o relâmpago é a palavra de Deus ungida que sai da boca dos santos. Para ele, está implícito na Bíblia que à medida que falamos a palavra de Deus, ela sai da nossa boca como relâmpagos que intercedem e acertam o alvo, pondo em debanda os inimigos e trazendo julgamento para as circunstâncias. A palavra também expõe o coração dos homens e cumpre à perfeição qualquer tarefa que lhe for confiada. Sou obrigado a concordar que isso se harmoniza totalmente com a compreensão que tenho da Bíblia.
O poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é proferida, canais de água viva surgem no meio de desertos estéreis. A palavra de Deus ilumina tudo, e nada pode estar fora de seu poder iluminador. Os poderes demoníacos tremem e se desfazem em sua presença. Quando a palavra de Deus é proferida em fé e obediência, ela faz as pessoas ao redor enxergarem a glória de Deus. Outra descrição dessa função dinâmica de paga é que a intercessão pinta um círculo em volta dos alvos, e assim Deus consegue atingir áreas de necessidade com sua glória. Ele ajusta a mira nesses alvos e acerta o alvo com um relâmpago ou exibe sua presença radiante. Temos o privilégio de pintar círculos em volta dos alvos em cidades, países, igrejas e pessoas, concedendo pontos de acesso àquele cujas mãos estão cheias de luz. Fazendo assim, estamos convocando a luz para sobrepujar as trevas. Esse sonho do despejar contínuo de relâmpagos vindo dos céus aconteceu em dezembro de 1993, 7 semanas antes do irrompimento do espírito na comunidade conhecida naquela época como Toronto Airport Vineyard Fellowship. Isso aconteceu depois que Deus enviou Randy Clark àquela comunidade. Daí em diante, a chuva da presença de Deus sobre aquela região tem sido contínua. A esposa de um pastor do estado de Washington estava em um culto em Toronto, e sob a influência do Espírito Santo, a voz do Senhor sussurrou e lhe disse: "Lembra-se de todas as orações que você fez pedindo um avivamento?" Esse é o começo do avivamento. Desde então, até mesmo a imprensa secular tem descoberto as chamas de Deus bramindo em lugares como Toronto, no Canadá, Pensacola, na Flórida, Londres, na Inglaterra e Pemba, em Moçambique, na África. Não é somente impressionante e assombroso que nossas orações afetem o destino de pessoas e países, mas Deus também nos diz: alegrem-se por terem recebido o privilégio magnífico de ministrar a mim nesse preciosíssimo altar celestial. Alegrem-se, pois o altar do incenso é o que fica mais próximo do meu coração. Ah, que dádiva e privilégio abençoados é a oração. Mais do que qualquer outra coisa, oração é o convite que o homem envia na direção dos céus para a resposta de Deus ser lançada na direção da terra, o humano em intercâmbio com o celestial. A passagem de 2 Crônicas 7, dos versículos 1 ao 3, descreve gloriosamente esse princípio. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Esse é o nosso anseio. Já vimos isso acontecer aqui e ali, no Mossorí, na Inglaterra, em Bogotá, na Colômbia, na Califórnia e depois em muitas outras cidades ao redor do globo. Mas, Senhor, precisamos de mais. Queremos ver a glória de Deus encher a terra. E isso acontecerá por meio desse intercâmbio. A oração sobe, o incenso desce. A fumaça produzida pelo homem é uma sinalização que declara ao Altíssimo Comandante: envie o seu fogo. Então o fogo celeste que está no altar desce com estrondo, e a glória do Senhor enche sua casa mais uma vez. Aquilo que sobe tem de descer. Que nós nos apresentemos no altar de Deus como culto de adoração espiritual. Veja Romanos 12.
que ofereçamos sacrifícios contínuos de louvor e o incenso da oração, e que continuamos assim até os anjos pegarem os incensários, enchendo-os até a boca e lançando de volta o fogo do altar celestial para a nossa habitação terrena. E que o fogo do altar desça com ímpeto, que os sacerdotes de Deus se prostrem diante dele, que sua glória invada sua casa e se espalhe por ela até as pessoas clamarem Amém e Amém. Seguindo as indicações do projeto. O projeto do Antigo Testamento para o Tabernáculo de Moisés revela um padrão antigo e divino que marca a restauração metódica da verdade e da prática da história na Igreja. O tabernáculo era dividido em 3 áreas. A cada área estava equipada com mobílias específicas para propósitos específicos. O caminho até a presença de Deus exigia que o sumo sacerdote do Antigo Testamento se movesse de maneira progressiva do pátio externo para o pátio interno, entre parênteses, o lugar santo, e, por fim, passasse pelo véu até chegar ao Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Esses 3 passos progressivos mostram um paralelo impressionante com o plano de restauração para a Igreja, a noiva de seu Filho. Número 1. O pátio interno, onde o pecador se achega a Deus precisando ser salvo. Letra A. A Reforma Protestante, arrependimento e perdão, primeira estação do Cordeiro, restauração do altar do sacrifício, restauração do sacrifício de sangue, restauração da justificação pela fé. Letra B. O movimento Holiness, purificação e santificação, segunda estação do Cordeiro, restauração da bacia de bronze, restauração da lavagem das mãos, restauração da purificação e santificação. Número 2. O pátio interno, o lugar santo, reservado para os sacerdotes. Letra A. O derramamento pentecostal, iluminação e unção, terceira estação do Cordeiro, restauração do candelabro de ouro, restauração do acendimento e da manutenção da luz dos 7 braços de ouro do candelabro, restauração do poder e dos dons do Espírito. Letra B. O derramamento carismático, a porção inteira do pão vindo de Deus, quarta estação do Cordeiro. Restauração da mesa dos pães da proposição, restauração dos 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, restauração da comunhão em todo o corpo de Cristo. Letra C. O movimento da oração, batalha espiritual e oração, quinta estação do Cordeiro. Restauração do altar do incenso, restauração do fogo continuamente aceso no altar, restauração da batalha espiritual e da oração. A hora do incenso chegou. O fato de o altar do incenso estar mais perto do véu que antecede o Santo dos Santos é uma referência à especificidade da oração, que é o ponto mais próximo do coração de Deus. Talvez a sexta estação do Cordeiro seja o desvelar de uma igreja inteira de reis e sacerdotes ministrando com ousadia ao próprio Deus, dentro do Santíssimo, tendo uma visão completa do mundo não salvo, dos principados e dos poderes do ar. Isso representaria o cumprimento literal do antigo Salmo de Davi, no qual ele afirmou: "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Entre parênteses, tu, Deus, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Veja Salmos 23. Acho interessante notar que, se você fizer perguntas às pessoas nos cultos de batalha espiritual, elas falarão usando os mesmos termos em qualquer dos outros locais onde o Espírito de Deus está sendo derramado. Elas dizem que sentiram a glória e a presença de Deus exercendo um impacto irresistível. Essa é uma das maneiras de experimentar a presença manifesta de Deus, que é exatamente como o Antigo Testamento descreve a presença que repousou sobre o propiciatório entre os querubins de ouro da Arca da Aliança
nos dias de Arão. Meus amigos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está vivo e ativo hoje. Ele se levantou para visitar seu povo ao sentar no trono de adoração e oração que fizemos para ele por meio de nossa oração, louvor, adoração e intercessão. Às vezes, Deus rompe nossos modelos teóricos de oração. Como se vê, Ele não é um Deus estático. Ele não é um Deus domesticado que se contenta em ficar dentro de uma caixinha teológica bem ajeitada ou restrita a paradigmas. De acordo com as Escrituras, quando ousamos nos aproximar dele, ele se aproxima de nós. Veja Tiago 4, versículo 8. Isso significa que, quando você vai em direção ao fogo consumidor de Deus, ele vai mover o fogo de sua presença para mais perto de você. Ou seja, eu e você vamos sentir o calor de Deus e ficar inflamados. Seu coração está inflamado? Pense nas qualidades do fogo. Na esfera natural, o fogo purifica, libera energia, ilumina e esquenta. Nas regiões espirituais, o fogo é visto como o poder de Deus para julgar, santificar, dar poder, inspirar, iluminar, revelar e aquecer o coração. É hora de nós nos aproximarmos do altar de Deus e alimentar as chamas de Deus em nosso coração. Existe outro tipo de reação divina quando fazemos subir fogo e incenso, outra reação além de disparar relâmpagos santos para a terra. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia, segundo Crônicas 7, versículos 1 e 2. A restauração do fogo no altar não tem um fim em si mesmo. É apenas o primeiro passo de uma progressão na direção de nosso Deus amoroso. No passo seguinte, Deus quer virar nossos olhos e nosso coração para fora, de nós para as pessoas, com compaixão semelhante à de nosso grande sumo sacerdote e principal intercessor. Eu quero arder com o fogo de Deus. Não me deixes ficar como estou. Quero ser consumido com o fogo de teu amor em favor de teu santo nome. Quero que meu coração arda com as coisas que fazem teu coração arder. Quero ser contado como uma nova Maria de Betânia. Que o espírito de oração recaia sobre mim nesta hora. Faço essa oração no glorioso nome de Jesus.